Fala galera, tudo bem? João Crapina aqui, do Sul Internacional. A gente está aqui nesse quadro novo, o Seu Dinheiro Lá Fora, que é um quadro voltado para quem tem vontade de investir no exterior, aí só que não tem um conhecimento de base, tem curiosidade como funcionam as empresas lá, só que ainda tem um pouco de receio. Então esse quadro foi especialmente para você que tem esse interesse. E lembrando, pessoal, que esse quadro é uma parceria com a Nomad e nos próximos vídeos eles vão estar presentes aqui com a gente também para debater diversos temas relacionados a investimentos no exterior. Inclusive, quem for cliente da Nomad tem desconto no Suninvest. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as grandes empresas de tecnologia lá do exterior, então Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon. E hoje eu tô aqui com ele, Vitor Saito. Tudo bem, Vitor? Bom, Parceiro meu aí do Sul Internacional. E ele vai discorrer um pouco sobre a indústria, um pouco dos modelos de negócios, perspectiva dessas empresas aí para os próximos anos. Então vamos começar falando um pouco delas, que essas empresas estão muito no nosso dia a dia, né? São praticamente onipresentes no celular, quando a gente vai comprar algo na internet, por exemplo, às vezes a gente está acessando para ver um vídeo, tem o YouTube, que é da Alphabet. E Vitor, dá um panorama dessas empresas pra gente. ok, vamos lá. Então, as Big Techs são as grandes empresas de tecnologia do Ocidente, né, como você disse, o Apple, a Amazon, enfim, né, e interessante que elas foram os responsáveis, ou uma das grandes responsáveis do maior crescimento, né, das empresas do mercado acionário lá nos Estados Unidos da última década. Eles que estão impulsionando basicamente o índice S&P 500, as 500 empresas maiores da Bolsa dos Estados Unidos. E é interessante falar também, né, que muitos brasileiros nem conhecem direito, né, as empresas da Bolsa da B3 aqui do Brasil. Né, quem que conhece VEG, né, Vamos, enfim, não são tão conhecidas quanto essas Big Techs que tá lá nos Estados Unidos. Aí, então, aqui no Brasil, os investidores têm muito esse viés doméstico, né, que está 100% alocado aqui, mas tem várias empresas lá fora que o consumidor aqui do Brasil conhece muito melhor do que as empresas do Brasil. Né? Então, por exemplo, Meta. Quem que não usa WhatsApp, Instagram, Facebook, ou a Apple mesmo, né? Quem que não tem um iPhone, ou se não tem um iPhone tem um Android que é da Google, né? O Google também é, né? A Alphabet é dona do Google, Google Search, né? Quem que não assiste um vídeo no YouTube, ou quem que não faz, será uma compra na Amazon, né? Então, ou quem que não usa, né? O Excel, o pacote Office da Microsoft. Então, essas Big Techs, que é legal também de falar, é que eles estão em contato, né? Em ponto de contato com praticamente todos os brasileiros, ou quase todos os brasileiros. E, e cada Big Tech, né, cada empresa de tecnologia, dessas que a gente mencionou, eles construíram um ecossistema. Não é um ecossistema 100% isolado, né? Entre os ecossistemas eles conseguem interagir um com o outro, poder independente. Por exemplo, os aplicativos do Meta você consegue baixar na loja, né, de aplicativo da Apple, iPhone, do Google, por exemplo. Né? Mas é interessante que eles conseguiram construir um ecossistema. Então pensa que a Amazon, né, ela nasceu com um e-commerce, é loja 1P, na verdade. Era uma loja digital online onde só se vendia produtos da Amazon. Depois eles criaram um e-commerce, né, um marketplace. Começou a colocar vendedores de terceiros. Depois um ads lá dentro, né, um Amazon Ads. Então, quando você procura algum produto, um tênis dentro da Amazon tem lá os patrocinados, né? E depois veio a AWS, a Amazon foi acoplando vários business lá dentro, né? O próprio a Alphabet também tem o Google Search, depois compraram o YouTube, né? Tem o Google Cloud também, tem o Google Pixel, né? O celular deles, então Meta também nasceu como Facebook, depois adquiriu o Instagram, o WhatsApp, enfim, todas elas, né? São empresas que construíram um ecossistema que tem sinergia entre eles e a gente pode chamá-las de spawners, né, como o Muniz e Papari falam, e para investidor indiano que a gente gosta, né, spawners no sentido de que eles conseguem criar ou adquirir vários tipos de empresas e negócios, né, que você nem estava esperando. Então, a Amazon começou só vendendo livro, depois colocou coisas digitais, eletrônicos, depois vários outros business que eu falei aqui. Certo. Vamos abrir um pouco os grandes números dessas empresas, pessoal. Então, por exemplo, a Amazon sabe que tem uma receita de 600, mais 600 bilhões de dólares aí, mas da onde vem esse dinheiro, por exemplo, da Amazon? Como essas empresas ganham dinheiro? A gente sabe mais ou menos assim, olhando na vida real que cada uma faz. Por exemplo, na Amazon eu sei que ela
tem a plataforma, tem a AWS, o Meta, por exemplo, é rede social, mas da onde vem como elas ganham esse dinheiro, assim, né? Vamos tentar resumir que cada uma ganha com fontes diferentes, e mesmo dentro de uma empresa tem várias fontes de receita. Então a Amazon tem uma receita bem diversificada, né? Então tem vendas de produtos OP, que eu falei, produtos próprios da Amazon. Eles ganham um fee na take rate em cima das transações de vendedores de terceiro. Então se uma loja terceira vende um sapato, né, sei lá, por R$ 200, 30% lá, 15 uns 15% desses R$ 200 fica para a Amazon, por exemplo. Né? Então tem isso. É, tem a parte de anúncios que eu falei, então, como é Search Ads, eu imagino que é por palavras-chave igual o Google, né? Então os lojistas vão, né, por um sistema de leilão, eles vão comprando as palavrinhas-chave para, né, quando o cara escreve sapato, tênis, né, ele compra essa palavra, o cara que deu o maior lance lá no sistema de leilão, né, o sapato dele vai aparecer primeiro lá nos patrocinados, por exemplo. Tem o Google Cloud, então eles vendem. Basicamente, eles compram vários computadores, que eles chamam de servidores, tá? E eles alugam esses servidores para terceiros, principalmente desenvolvedores de várias empresas. E embora a receita da Amazon seja bem diversificada, a maior parte do lucro vem da AWS, que é a parte do Google Cloud, a computação em nuvem da Amazon. Então, 60% do EBIT, mais ou menos, vem da AWS. Agora, vamos falar. Google e Meta ganham dinheiro meio parecido do core business dele, que é anúncios. Né? A diferença é que o Google ele é mais focado no Search Ads. Então, geralmente, o consumidor, o usuário, já sabe o que vai pesquisar, né? E já tem uma intenção de compra, por exemplo. Por exemplo, como você falou, vou lá e procurar um sapato e que vai aparecer os anúncios no search de Isso. sapatos. Você pesquisa um produto e tem vários tipos de produto, você vai clicando na setinha e vai rodando, né, aqueles produtos. Enquanto no Meta, né, quando a gente pega as redes sociais, o Facebook e o Instagram, ele já é mais um anúncio por interesse, né? Então eles basicamente têm os dados do consumidor, sabem mais ou menos quem que é você, como que é o seu comportamento, seu perfil, seus gostos, né? E aí você tá passando, rolando o feed, aí do nada aparece um produto que você nem sabia que queria, né? Mas você teve um interesse lá, clica no anúncio e de repente você tá comprando e convertendo em venda lá pro iniciativo. Esses são os Power Business. O Meta quase 100% é anúncio. O Google já deu uma diversificada, né? Então, não é só search, tem a parte do YouTube Ads, tem as vendas de hardware, como eu falei, tem até a assinatura da YouTube Premium, e tem o Google Cloud agora que está escalando bastante, né? O Google Cloud é similar à AWS, mas eles também têm o que eles chamam de Google Workspace. Então, basicamente, tem ferramentas de produtividade, né, para as empresas ou até mesmo para o usuário final. O Workspace ele é basicamente o que a Microsoft oferece. Isso. É o Google Sheets e simplesmente é o Excel. Isso. Beleza. Planilha, um documento de texto, né, como o Docs, Word, mas a Apple já acho que é mais tranquilo de entender. Né? Acho que, se eu não me engano, metade da receita dela vem de venda de iPhones. O restante é um pouco diversificado entre iPads, MacBooks, os wearables, né, os vestíveis que eles chamam, então relógio, seja fone de ouvido, e tem a parte de serviços que está crescendo bastante. Daí é interessante essa parte de serviços que a margem bruta, por exemplo, da parte de serviço da Apple é o dobro da margem bruta de produtos. Né? E a parte de serviço tem escalado muito bem nos últimos anos. Ela tá precisando de uma transição, galera, de ser uma vendedora só como o Vitor falou, de hardwares para oferecer diversos serviços. Então, hoje você tem também o Apple Cloud, por exemplo, que cada vez está sendo mais utilizado. Isso, tem o iCloud, né, da Apple. Tem também a parte de App Store. A App Store também é como se fosse um marketplace, só que só de aplicativo. Então, tudo que transaciona lá dentro, a Apple pega o take rate em cima. Dentro da Apple Store, se eu não me engano, também tem anúncio lá. Ou tem Search Ads para aplicativo. Então, basicamente, o iPhone meio que virou, por exemplo, como se fosse uma loja
uma mini loja que você carrega pra lá e pra cá, e dentro do iPhone você começa a consumir várias folhas da Apple, né? Tem o iCloud que você falou, tem o streaming da Apple, Apple TV, e tem essa parte de App Store. Então, os serviços meio que foi acoplado ao hardware, né, da Apple. Então, esse foi mais um spawn, mais um, sabe, o surgimento de um novo business dentro do ecossistema da Apple, por exemplo. Então, galera, só para resumir, são empresas que estão em praticamente todos os momentos da nossa vida. Então, a gente pega o Instagram do Meta, a gente está tirando uma foto, compartilhando algo. Na Apple, a gente está baixando algum aplicativo. Na Amazon, a gente está comprando algum item, pegando um e-book, por exemplo, ali no Kindle. No Google, a gente está procurando alguma coisa. Então, em todas as partes da nossa vida, essas empresas estão linkadas de alguma forma com nós hoje. É, e ao longo do tempo elas foram, como você falou, Vitor, surgindo novos serviços para linkar cada vez mais no ecossistema delas e cada vez mais fazer cross-sells, né, digamos assim, cara. Isso. E eles foram muito bons também de não só surgir novos business, mas conseguir escalar tudo isso que eles vão criando, né? Então, eles são uma verdadeira máquina ou fábricas de produtos, serviços, aplicativos que ganham uma escala massiva, atingindo, né, o Ocidente inteiro. Não é só Brasil, não é só Estados Unidos, mas Europa também. Só é mais fraco na Ásia, mas enfim, são empresas globais aí. Uhum. Né? Se não me engano, o YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, sei lá, tem mais de 1 bilhão, 2 bilhões de usuários ativos por mês, né? Então, sim, é uma escala massiva que eles conseguem fazer com cada produtinho que eles criam. Certo. E falando agora um pouco de competição, assim, quão dominantes elas são e depois falar um pouco também de perspectivas para o futuro aí, que agora tá vendo essa questão de inteligência artificial, como elas estão lidando e indo nessa direção aí, cada um. Boa. Então, competição, acho que eles estão muito bem posicionados, né? Eles têm os moats, que a gente fala, né? As vantagens competitivas bem robustas, assim. A escala já é muito difícil de replicar. Então, tem essa economia de escala. Né? A Amazon é ainda mais importante ter essa escala, né? Que a gente chama de economia de escala compartilhada. Então, conforme a Amazon vai crescendo, vai ganhando escala, vai colocando serviço, né? Vai atraindo mais gente para o ecossistema. Em vez de ele, né, conforme ele ganha escala, ele dilui o custo fixo, né? Então, basicamente, você começa a ter mais margem de lucro. Mas em vez de ele deixar essa margem para ele, eles repassam, né, essas margens para os consumidores em forma de preços mais baixos. Então, isso cria um LTV, uma fidelidade muito grande dos clientes da Amazon, por exemplo. Né? E quando a gente fala de setor de ads, de anúncios, também é muito difícil bater o Google, o Facebook e a própria Amazon, né, que está entrando forte. Né? Basicamente, quase todas as empresas aí, quando vai anunciar, o orçamento de marketing digital deles ou vai para o Google ou vai para o Facebook. Né? Se você é um vendedor, né, um lojista, você também vai direcionar um pouco para a Amazon se você estiver listando seus produtos lá dentro. A Apple também acho que nem se fala, né? O iPhone, assim, não sei quanto que é o market share, mas acredito que lá nos Estados Unidos o market share do iPhone é muito maior do que aqui. Não. Os americanos têm um poder que compra relativamente maior que os países em desenvolvimento, né? Então muita gente usa iPhone lá. Mas mesmo aqui no Brasil, né, acho que talvez 50%, não sei. Tô chutando aqui os números, mas é um posicionamento bem relevante também da Apple. Pô, dá até pra dizer o semelhante a uma Coca-Cola, né? Ela conseguiu tomar um pedacinho da do nosso poder de compra de uma forma recorrente, né? É uma marca, mais uma empresa de consumo mesmo. Isso. É o que o Buffett gosta de falar de mindshare, né? Vamos aí. Ele tem uma participação na mente das pessoas, né? Então tem vários celulares aí da própria Samsung, do Google, que em termos de performance você nem consegue ver a diferença entre o Android e o iPhone, mas muita gente tá lá no iPhone porque é esse mindshare, né? Algo meio emocional que não tem muita. Não tem como mensurar se a gente for ver 100% na lógica, na razão. As pessoas compram porque gostam e não porque o iPhone é melhor que o outro. Microsoft também é bem dominante na parte de ferramentas de produtividade. Então, Excel, assim, todo mundo usa, ou quase todo mundo usa, né? Não vejo. Se não é Excel, o pessoal gosta de usar o Google Sheets, mas acho que a maioria das empresas e as pessoas físicas estão acostumadas mais com Excel.
né? Tem o próprio Windows, que é muito dominante como sistema operacional dos pequenos, né? E tem o Azure, que é a parte de cloud da Microsoft. Então, quando a gente fala do setor de computação em nuvem, são três gigantes. A primeira é a AWS da Amazon, a segunda é a Azure da Microsoft, e a terceira é o Google Cloud da Alphabet. E também acho que é muito difícil de bater frente com esses três, porque realmente é a escala deles. Ele aqui investir bilhões e bilhões e bilhões de dólares para construir vários data centers no mundo inteiro, né? E é muito difícil ganhar esses caras. Então, só para ter uma noção de números, assim, né, a Microsoft, se não me engano, está investindo uns 70 bilhões de dólares por ano. A Amazon também, uns 90, 100 bilhões de dólares por ano. A Alphabet também, 60, 70 bilhões de dólares por ano, né, de capex, investimento em bem de capital, nessa parte de computação inesperada. Então, cara, no player pequeno já esquece, não vai assim, competir com esses caras. É só quem tem dinheiro mesmo, mas eles também já saíram muito na frente, né? Se eu não me engano, a AWS ficou uns 7 anos sem gerar lucro, e depois é história, né? É a maior fonte de lucro da Amazon hoje. E hoje, qual seria a situação dessas empresas assim? Teve algum movimento que está impactando elas positivamente, negativamente? Sim, são grandes empresas em termos de qualidade, então acho que é legal frisar isso antes. São empresas normalmente asset light, então, e com ROIC muito alto, então eles conseguem crescer e distribuir capital aos acionistas ao mesmo tempo. Tá numa situação mais normalizada, assim, Certo. né? Só que hoje em dia, né, como eu falei, tem várias empresas investindo muito em capex, então isso acaba afetando a distribuição de capital. Então, a maioria deles não distribuem dividendos, não decompram muito, né? Estão investindo internamente para crescer, tá? E muitos estão bem posicionados para liderar o futuro tecnológico. Então, essa parte de inteligência artificial, né? A Alphabet, a Amazon, Meta, a Microsoft, eles são talvez os líderes, assim, né? Os que têm mais conhecimento nessa área. Tá, então eles estão bem posicionados para isso. E o AI, né, inteligência artificial, muitos dizem que é a nova internet, né? Então vai ser uma grande evolução tecnológica, tá? E só está no começo, e as Big Techs estão muito bem posicionadas para isso, tá? Algumas delas têm alguns riscos. Eu não enxergo como um risco muito alto, mas é bom ficar de olho, que é a parte de leis antitrusts, né? Então, como várias deles têm, né, Cada vez maiores, né? Tipo, são empresas cada vez maiores, tem alguns até que tem algum tipo de influência política, coisa assim. E aí, então, nisso tem chamado a atenção aí das mídias também. Então, tá tendo alguns processos de tentar, por exemplo, separar alguns business dentro da Alphabet, né? Dentro da Meta, estão tentando fazer com que ela venda algum aplicativo que ela comprou, que é relevante para ela, bom para Instagram, WhatsApp. Tá? Então tem esses riscos que é bom monitorar, mas eu pessoalmente não enxergo algo como um risco muito alto, tá? Tem vários argumentos bons para defender que eles não são realmente um monopólio, enfim, né? Eles fazem, né, eles geram valor para os consumidores, eles não estão abusando de preço nem nada. Então, geralmente, o monopólio dá ruim quando ele começa a abusar muito preço em relação ao consumidor, né? Isso não acontece muito. Mas nem acontece, né, nessas digitechs. Tá? Bom, são empresas de qualidades, acho que muita gente já sabe disso no mercado, então a maioria deles já estão sendo negociados também num valuation mais esticado. Tá? Então, assim, são empresas relativamente mais caras, então você depende um pouco mais delas continuarem entregando esse crescimento para o retorno valer a pena. Então, o risco que eu enxergo mais nessas big techs não é risco de perda permanente de capital. É muito difícil você perder o seu dinheiro investindo nelas, mas tem esse risco de custo de oportunidade, né, se a gente fala. Então, ao invés de você comprar um ativo, sei lá, que vai dar 20% ao ano, às vezes comprando as big techs você vai dar, sei lá, 10% ao ano. Só para ilustrar o que é o custo de oportunidade. Então, tem algumas oportunidades que a gente acha que pode dar tem um potencial de retorno maior do que as big techs, né? Então, esse é o risco, né? Você deixar de ganhar dinheiro em outros ativos que estão na mesa. Mas perda permanente é muito difícil, né? Eles estão bem blindados competitivamente. antes de continuar com o vídeo, pessoal, só para avisar vocês que 28 e 29 de junho vai rolar o Suno Invest.
Evento exclusivo aí da Suno com diversos convidados aí de mercado e de outras áreas também. E para quem tiver interesse, a gente tá com uma promoção aí, 2 por 1. Então, basicamente, você compra um ingresso e leva 2. Além disso, como eu já falei no começo do vídeo, quem for cliente da Nomad ainda tem mais um desconto. Então, para você que está interessado no evento, só chama a gente no link do WhatsApp que está aqui na descrição. Então, para finalizar, a gente vai falar um pouco agora dos equipes que as pessoas cometem a analisar essas empresas. Então, Heitor, assim, alguns pontos de atenção, que essas empresas assim têm que tomar cuidado na hora de olhar. Alguma eu já penso que seria tipo um múltiplo muito alto para pagar nessas empresas, talvez. Que é, normalmente as pessoas não invistam, porque pode ser uma empresa muito cara, mas é isso, o retorno delas está muito no crescimento. Isso, acho que esse é o maior ponto de atenção, né? A gente costuma falar bastante que empresa de qualidade não é a mesma coisa que um bom investimento. Então, se preço importa. Aí, não importa se a empresa é de alta qualidade, o preço que você está pagando vai ser um fator muito relevante no retorno que você vai ter com o investimento. Né? Só para ilustrar um exemplo. A Microsoft nos anos 2000, quem investiu na Microsoft, a Microsoft foi uma baita empresa, uma empresa de excelente qualidade desde os anos 2000, só cresceu todo ano, mas quem investiu nos anos 2000 ficou, não sei, uns 15 anos sem ter retorno nenhum. Tá? Eles porque pagou muito caro lá quando teve o hype das empresas de internet. E ao mesmo tempo tem o outro lado, né? Quando o Meta, por exemplo, em 2021 e 2022, se não me engano, teve vários ruídos no mercado, na mídia, no jornal, né? Falando que a Meta, né, estava sofrendo muito com competição, enfim. E foi um ano atípico da Meta que, né, todo ano ela vinha crescendo receita, teve um ano que as receitas andou de lado, né? E a Meta, né, a ações da Meta caiu, não sei, 50, 60, 70%. Isso aqui é quebrar a empresa, né? Isso aqui é quebrar a empresa. Depois que os ruídos foram embora, a Meta só cresceu muito forte nos últimos anos. Né? Então, tomar muita atenção, né, com o preço que você está pagando. Então, galera, esse foi mais um Seu Dinheiro Lá Fora. Nesse episódio a gente falou um pouco sobre as Big Techs. Eu aqui com o meu amigo Vitor Saito. Valeu pela presença aí, Vitor. E para você que quer alguma empresa diferente, algum setor diferente aí que a gente comente, deixe seu comentário. E antes de terminar, se você quiser se aprofundar mais, a gente tem a assinatura internacional aqui no link da descrição que está com desconto. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.